Oi, bom dia. Você vai ver aqui no Câmara hoje. A Comissão de Deputados e Senadores retira o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça, a pasta comandada pelo ministro Sérgio Moro. Outras mudanças, como as atribuições sobre a demarcação de terras indígenas, estão numa medida provisória que trata da reorganização dos ministérios no governo Bolsonaro. Agora, tudo isso precisa ser votado no plenário. O presidente da Câmara pediu ao governo que faça alterações no decreto sobre porte de armas. Rodrigo Maia afirmou que o texto, em alguns pontos, invade as prerrogativas dos parlamentares. A Comissão da Reforma da Previdência fez a segunda audiência pública na semana em que iniciou os debates sobre o tema e ouviu especialistas para analisar modelos de financiamento do sistema previdenciário. Representantes de 21 categorias profissionais ligadas à segurança pública criticaram um tratamento diferente dado pelo governo a policiais civis e militares na reforma. O resumo do plenário esta semana, com a aprovação de um projeto de lei e uma medida provisória, em meio à obstrução dos partidos de oposição que reclamam do bloqueio de recursos das universidades. Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio. Agora são 9h05 aqui em Brasília. Fica com a gente, o Câmara Hoje já está no ar. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza o porte de armas, excede em alguns pontos as atribuições do Poder Executivo, invadindo as prerrogativas dos parlamentares. Maia disse que pediu ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que o governo reveja esses pontos. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa aqui da Câmara, já tramitam na Casa 15 projetos de decreto legislativo que sustam o decreto do governo. Encontramos, ainda não terminamos, que ele é grande, algumas inconstitucionalidades, né? Eu tenho conversado com o ministro Onyx, mas sem dúvida nenhuma aquilo que foi inconstitucional do decreto de armas, ou nós vamos dialogar com o governo, que é o que nós queremos, né, para que o governo possa compreender que entrou nas atribuições do Congresso Nacional, ou vou ter que votar um dos 8, 9 projetos de decreto legislativo. A Comissão de Deputados e Senadores que analisa a medida provisória sobre organização do governo aprovou o relatório final e devolveu o COAF, que controla atividades financeiras, ao Ministério da Economia. O governo Bolsonaro havia transferido o órgão para o Ministério da Justiça. O ministro Sérgio Moro vinha negociando a manutenção do conselho na pasta comandada por ele. O conselho atua na prevenção à lavagem de dinheiro. A medida provisória que reorganiza os ministérios e outros órgãos do Poder Executivo foi aprovada pela comissão mista formada para analisar a proposta. A medida foi o primeiro ato do governo Bolsonaro e reduziu de 29 para 22 os ministérios da estrutura do Poder Executivo. Durante a reunião, houve pedidos de mudança ao texto da MP que foram votados em separado. Um desses destaques foi aprovado e retirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça. O Conselho monitora as movimentações financeiras irregulares ou suspeitas para combater lavagem de dinheiro ou sonegação fiscal. O órgão era vinculado ao extinto Ministério da Fazenda antes da posse do presidente Jair Bolsonaro, que determinou, pela medida provisória, a transferência para o Ministério da Justiça. Cabe agora ao governo tentar reverter essa situação no plenário. A gente já viu que não é fácil, né? Os líderes estão aí, os líderes de centro, os partidos estão fechados em manter o COAF no Ministério da Economia. O que nós queríamos era agilizar o processo de investigação. A Polícia Federal já está lá no Ministério da Justiça, então é mais ou menos como deixar mais fortalecido o órgão, né? Pouco depois de encerrada a reunião da comissão mista, o plenário da Câmara pretendia dar início à discussão da medida provisória, mas não houve acordo entre os líderes dos partidos. Acho que daqui a 2, 3 semanas está pronto para votar e a gente vai votar. Além da mudança no COAF, a comissão mista também aprovou um destaque que devolve a FUNAI ao controle do Ministério da Justiça. O vínculo atual era com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A comissão mista também aprovou a recriação dos ministérios das cidades e da integração nacional
e extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Regional. Uma outra medida provisória também teve o relatório aprovado nesta quinta-feira numa comissão mista. É a medida que trata de irregularidades no pagamento de aposentadorias. O deputado Paulo Eduardo Martins apresentou o relatório incluindo mais de 120 mudanças apresentadas pelos deputados e senadores da comissão especial que analisou a medida provisória 871. A proposta visa combater fraudes na concessão de benefícios previdenciários. Um dos pontos principais do projeto é a criação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde trabalhadores rurais deverão comprovar essa condição até janeiro de 2020. Foram recusadas algumas propostas de mudanças dos parlamentares. Uma delas ampliava o prazo de cadastramento para 2029. Outra mantinha a prerrogativa dos sindicatos rurais de comprovar a condição de trabalhador no campo. O deputado Ayrton Faleiros criticou esses dois pontos. Lá na Amazônia, tem muitas pessoas que não vai ficar nem sabendo que nós votamos essa medida provisória, né? Que não vai ter condições de tomar iniciativa, e se o sindicato não for ajudar ele, se o sindicato não ajudar instruir o processo dele. Então, a nossa avaliação é que essa medida, ela retira muita gente da Previdência. E com esse prazo curto e com a retirada dos sindicatos, muita gente vai ser prejudicada. O relator disse que o cadastro sem a participação dos sindicatos elimina uma burocracia para o trabalhador rural e é um instrumento importante para evitar fraudes na concessão de benefícios. O Estado, ele ampara em muitas coisas, em muitas situações, e isso, cada situação dessa, você tem um quadrilheiro, um vagabundo tentando se aproveitar para tirar dinheiro público, tirar dinheiro dos pobres coitados do Brasil. Então você tem que ali modular entre fechar a porta de entrada para o fraudador, mas manter a porta aberta para o trabalhador. A deputada Joyce Hasselmann considerou o resultado positivo para o governo. É de fato o início da nova Previdência. Essa medida provisória que combate a fraude no campo, né, com a aposentadoria rural, no INSS, é fundamental para que nós possamos agora dar andamento na nova Previdência, porque a gente resolve parte do problema do setor rural. Então, parte do problema está resolvida, agora é acelerar na comissão especial, fazer o mais rápido possível as sessões, o mínimo de sessões e tocar isso para o plenário para aprovar de uma vez por todas. 4 economistas falaram à comissão especial que analisa a reforma da Previdência. Foi a segunda audiência pública desta semana em que a comissão começou a analisar o mérito da proposta do governo. Em debate, modelos de financiamento do sistema previdenciário. 4 economistas. De um lado, Paulo Tafner e Pedro Neri. Eles são autores do livro Reforma da Previdência, porque o Brasil não pode esperar. Como a gente tem um sistema tributário bastante regressivo, que incide muito sobre o consumo dos mais pobres, o déficit é, na prática, um imposto sobre grandes pobrezas. São os mais pobres que financiam na sua conta de luz, no arroz e feijão, o déficit de regimes que eles não vão acessar, principalmente os regimes próprios. Do outro lado, Eduardo Fanani e Eduardo Moreira. O primeiro defendeu uma reforma tributária. O segundo criticou a proposta do governo para a reforma da Previdência. 84% da economia vem ou do regime geral ou do BPC e do abono salarial, de pessoas que ganham até o teto. Ninguém aqui é privilegiado, absolutamente ninguém. Só que ninguém está falando do seguinte, da outra linha que tem lá no final da PEC, que é entre o 11º e 20º ano, é só diminuir um do outro. Quando você olha entre o 11º e 20º ano, você vai ver que 94% da economia vem dessas pessoas onde não existe nenhum privilegiado. Os dois lados desse debate se encontram em um ponto em comum: o sistema de capitalização. O problema seria o custo de transitar do sistema atual para o novo sistema. E isso também preocupa os deputados. Vamos falar sério, mesmo os economistas que a gente traz aqui para defender a reforma não conseguem defender capitalização. Então, capitalização me parece que é algo que pode surgir como uma poupança garantida e como um mecanismo complementar a partir de uma previdência solidária que garanta uma renda mínima para todos. Aos poucos, a comissão vai somando os dados necessários para montar o quebra-cabeça dessa reforma.
É daí que vai nascer uma maioria para tomar uma decisão. Na semana que vem, a comissão vai examinar mais algumas peças. Vai ser a vez de discutir a aposentadoria dos servidores públicos, o regime geral de previdência e as aposentadorias especiais, como de policiais e professores. As reuniões estão agendadas para terça, quarta e quinta-feira. E a reforma da Previdência também foi assunto da Comissão de Segurança Pública. Representantes de policiais querem mudanças na proposta do governo. No debate sobre a reforma da Previdência, a maioria dos deputados concorda que algumas categorias precisam ter proteção especial. A proposta do governo mantém regras diferentes para esses grupos, como militares e policiais civis. Mas representantes das categorias consideram que, ainda assim, as mudanças são inaceitáveis. Mais de 20 entidades profissionais participaram de uma audiência na Comissão de Segurança Pública. Um dos pontos questionados é a idade mínima para a aposentadoria dos policiais civis. Hoje, ela não existe. A proposta do governo é de 55 anos para homens e mulheres, com o tempo de atividade policial chegando a 25 anos. O novo regime que está sendo proposto, ele passa a valer de imediato para esses profissionais. Então, policiais que às vezes faltam 1 mês, 2 meses, 6 meses para se aposentar, alguns vão ter que trabalhar 5 até 10 anos a mais. Os policiais civis reclamam por não terem o mesmo tratamento dos militares. Por exemplo, nas regras para pensão. Você estabelece na reforma um direito para os militares das Forças Armadas e um outro direito completamente diferente para as polícias civis, federais, guardas municipais, por exemplo. Então, o que é que nós queremos? Se todas essas entidades, elas fazem parte do Sistema Nacional de Segurança Pública, é preciso que todos tenham os mesmos direitos. Mesmo os policiais militares questionam o tratamento que recebem na reforma. Nós temos os militares das Forças Armadas que estão tendo um tratamento e temos os militares estaduais que estão tendo outro tratamento. O que a gente quer e defende é manter esse tratamento isonômico, tanto agora, que já existe hoje, mas não ficar à mercê de uma lei complementar depois. Deputados de vários partidos preparam emendas para mudar a proposta. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, os PMs, civis e bombeiros, e ele diz o seguinte: eles não olham para a gente que está se arriscando todos os dias e nós não temos nenhuma compensação. Então é preciso rever alguns pontos para direitos adquiridos, eles não serem deixados para trás em momentos como esse. Integrantes da bancada governista garantem que existe espaço para negociar. Dos dois lados tem pessoas que pensam assim. Óbvio que os técnicos da economia pensam de outra forma, mas eu penso que aqui a casa tem como fazer acertos sem desidratar a reforma. Hora da gente acompanhar o resumo das votações no plenário da Câmara essa semana. Foram aprovadas um projeto de lei e uma medida provisória. A repórter Dini Moraes detalha pra gente. Oi Vera, oi gente. Foram 2 aprovações aqui no plenário esta semana. Eu vou começar falando para vocês do projeto de lei que prorroga por 15 anos benefícios fiscais dados pelos estados a templos religiosos e a entidades beneficentes de assistência social. Enfim, templos de qualquer religião, de qualquer crença e entidades como a Paz, Pestalozes, Santas Casas de Misericórdia. Isso é basicamente desconto de ICMS. Esses descontos variam de estado para estado e de entidade para entidade também. Elas tinham já direito a esses descontos até o final do ano passado, mas como não tiveram esse benefício prorrogado, assim como outros setores da economia tiveram, tipo o agropecuário, o portuário, o comércio, elas acabaram ficando de fora e acabaram perdendo esse desconto. E as contas acabaram aumentando, obviamente, a partir desse ano, né? O que esse projeto quer justamente reverter. Na prática, dá desconto nas contas para desafogar os caixas dessas instituições. A gente foi conversar com algumas delas justamente para ver qual o impacto. Dá uma olhada. A prorrogação dessa isenção de ICMS por 15 anos, ela fortalece as ações das organizações baseadas na fé, que desempenham trabalhos de assistência social. Muitas dessas organizações não têm recursos financeiros e dependem muito de trabalho voluntário. Então, garantir esse tipo de benefício realmente fortalece a prática já desempenhada por organizações religiosas. A Pestalozzi sofreu, no final do ano passado,
o corte abrupto desse benefício. Isso nos foi cortado, então a conta de energia elétrica da instituição, por exemplo, subiu R$ 9.000, que dá mais ou menos aí, em torno de R$ 96.000 por ano, que é um valor que nos faz falta, obviamente, uma instituição que vive com problemas de caixa deficitária. Então, essa lei aprovada ontem pelo Congresso, pela Câmara, que oferece, que dá isenção de ICMS para as instituições filantrópicas, chega numa ótima hora, vai nos trazer um alívio de caixa muito grande, no mínimo aí, eu estou te falando de R$ 9.000. Isso nos auxilia na alimentação das pessoas com deficiência, na compra de insumos, na manutenção da instituição. Olha, esse argumento de que é preciso ter esses descontos no ICMS para desafogar as contas dessas entidades que prestam aí serviços à população convenceu aqui os deputados, e essa proposta foi aprovada por 382 votos a 6. E agora ela seguiu para o Senado. A outra aprovação aqui foi uma medida provisória que transfere a Junta Comercial do Distrito Federal para o governo do Distrito Federal, ou seja, sai do governo federal para ir para o governo do Distrito Federal. A Junta Comercial do Distrito Federal era a única do país que era ligada ainda ao governo federal e não aos governos estaduais. E o que faz uma junta comercial? Ela registra as atividades empresariais de um estado. Por exemplo, para abrir uma empresa, fechar uma empresa, desfazer sociedade, enfim. E qual o impacto que isso pode ter na vida das pessoas? Olha, primeiro que vai tirar o custo do governo federal e vai passar esse custo para o governo local, o governo do Distrito Federal, que agora vai ser responsável por essa estrutura toda aí, né? Mas para as pessoas, aumentaram as taxas. Por exemplo, para você abrir um registro de MEI, que é aquele microempreendedor individual, aquela pessoa que trabalha por conta própria, né? Antes era R$30 e agora está R$160. Mas se por um lado aumentaram as taxas, a promessa é que encurte o tempo que a pessoa precisa para abrir ou para fechar uma empresa. A promessa também é de redução de burocracia e aí melhora dos serviços para a população. Essa medida provisória também já foi aprovada pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial. Mas como eu gosto sempre de lembrar, não só de aprovações vive o plenário da Câmara, né? As discussões no parlamento, elas são muito importantes. Esses dois assuntos que a gente falou até agora, eles até tinham acordo de mérito, ou seja, o conteúdo não era um conteúdo polêmico, os partidos concordavam com ele. Mas as votações demoraram pra caramba. E por que demoraram tanto assim se tinha acordo? Por causa da obstrução dos partidos de oposição. O que é obstrução? É uma tentativa dos partidos de fazer com que as votações demorem mesmo pra caramba ou até caiam. Tentar barrar toda e qualquer votação de tudo quanto é assunto para poder protestar. Nesse caso, a obstrução dos partidos de oposição é por causa dos cortes anunciados pelo governo federal na educação. Segundo o Ministério da Educação, este ano foram contingenciados cerca de 7 bilhões e 400 milhões de reais para toda a educação brasileira. Vários desses cortes vão inviabilizar o funcionamento de algumas universidades, segundo a oposição. E é por isso que os partidos de oposição estão tentando fazer essa obstrução política aqui no plenário da Câmara para tentar forçar o governo, pressionar o governo a voltar atrás e liberar mais dinheiro para as entidades de ensino, para as instituições de ensino do país. Agora, um outro assunto também que deu o que falar aqui no plenário da Câmara foi a edição do decreto do presidente Jair Bolsonaro a respeito das armas. Esse decreto, ele libera, facilita a compra de munições e também aumenta a quantidade de pessoas que pode andar armado nas ruas, ter porte de arma. Por exemplo, profissionais como advogados, os políticos, jornalistas que trabalham com coberturas policiais e também atiradores e colecionadores. Mas esse assunto também deve continuar dando o que falar nas próximas semanas aí. Para você ter uma ideia, 15 projetos já foram apresentados até agora, só aqui na Câmara, tentando reverter esse decreto aí, anular esse decreto sobre as armas do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é uma discussão que promete aí para as próximas semanas. Bom, esses foram os principais destaques do plenário da Câmara esta semana. Eu fico por aqui, até a próxima.
Você já viu nesta edição do Câmara Hoje, a comissão formada por deputados e senadores devolveu o COAF, a área econômica do governo. A medida provisória da reforma administrativa transferia o órgão para o Ministério da Justiça. Agora o texto vai ser votado no plenário. Reforma da Previdência, a comissão especial que debate o mérito da proposta, ouviu 4 economistas sobre o orçamento e o financiamento do sistema de aposentadoria. Na reunião da Comissão de Segurança Pública, a maioria dos deputados defendeu que algumas categorias precisam ter proteção especial na aposentadoria, entre elas policiais militares e civis. E o relatório da medida provisória editada para combater fraudes em benefícios do INSS foi aprovado numa comissão com mudanças apresentadas pelos deputados. Agora aqui em Brasília são 9h25. Você vai ver depois do intervalo o texto final aprovado na comissão externa que acompanhou investigações sobre a tragédia de Brumadinho traz 9 propostas para evitar desastres. E mais. Conheça o projeto da Câmara que vai mapear a violência contra a mulher usando inteligência artificial. Já já. Agora ficou mais fácil acompanhar o trabalho do seu deputado. O portal da Câmara dos Deputados está de cara nova. Notícias, transmissões ao vivo, informações sobre os gastos dos deputados e o andamento de cada projeto de lei. Novas ferramentas de participação popular e um espaço para você opinar sobre os pontos negativos e positivos de cada proposta. Todas as informações reunidas de forma transparente em um só lugar. Acesse por tablet, computador ou celular. www.câmara.leg.br. Tem toda uma máquina montada para que quem está no topo permaneça no topo e quem está na base não chegue. O sonho de toda menina era o quê? Era ser Paquita. Barbie, loura, boneca, loura. Eu não sou a Paquita porque não existe Paquita negra. A gente não é visto em lugar nenhum, a não ser traficante, empregada doméstica. Você não vai me ouvir, mas você vai ter que me ver agora. Agora são 9h27. O Câmara Hoje está de volta. 9 propostas para evitar rompimentos de barragens, como a de Brumadinho. Esse é o resultado dos trabalhos da comissão externa que acompanhou as investigações da tragédia socioambiental em Minas Gerais. O relatório foi votado nesta quinta-feira. O texto inclui sugestões para endurecer a legislação da mineração. São 8 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição. A gente aqui avança com o licenciamento ambiental específico para mineração, com uma legislação mais apropriada, mais exigente. A gente avança ao tirar a isenção dos minérios primários da Lei Candir, porque não é possível mais aceitar que a mineração leve riqueza, lucre muitíssimo e não deixe uma contrapartida decente para a população. A PEC, que aponta para a necessidade de se alterar alíquotas da Lei Candir para minerais metálicos e acaba com a isenção de cobrança de ICMS dos produtos derivados da mineração, foi um dos motivos do voto em separado do deputado Lucas Gonzalez. Ao meu ver, questões tributárias devem sim ser discutidas, devem sim ser debatidas, mas em comissões específicas para tal. O deputado também discordou da decisão do relator de concentrar a fiscalização de empreendimentos mineradores no IBAMA, em Brasília. Na minha opinião, nós precisamos concentrar poder no Estado e nos municípios, nesse slogan que tem tomado conta do Brasil de menos Brasília e mais Brasil. É o município, é o Estado que tem condição de fiscalizar a atividade de mineração e outras atividades que ocorrem lá no município. Delegando ao IBAMA que hoje ele licencia um pequeno empreendimento de exploração de areia e deixa ele licenciar um grande empreendimento para um grande empreendimento minerário. Agora, o próximo passo é buscar a assinatura dos líderes de partidos na Câmara para que os projetos sejam votados no plenário em regime de urgência. No caso da PEC que altera a Lei Candir, o caminho é outro. Vai ser necessário a criação de uma comissão especial para analisar o tema, já que é uma proposta que modifica a Constituição.
Já a CPI, que investiga o rompimento da barragem em Brumadinho, fez a primeira audiência pública e ouviu autoridades da Força Tarefa, que apura as causas da tragédia. A CPI da Câmara, criada para apurar as causas do rompimento da barragem em Brumadinho, promoveu hoje a primeira audiência pública. O procurador da República em Minas Gerais, Malê Frazão, criticou o que ele classificou de tática da Vale nas negociações com os atingidos pela tragédia. É muito ruim nesse acordo, deputado Rogério Correia, de não ouvir a voz dos atingidos para definir aquilo que eles consideram dano indenizável. E não só dano indenizável, como mais perigoso foi estabelecer parâmetros, que por mais que a Defensoria Pública de Minas creia sinceramente que foram patamares mínimos que não prejudicam as negociações coletivas, a Vale em campo já fala que prejudica. Diz para os atingidos que a negociação é individual e que aquele valor é um teto e não um piso. A tática de Suazória de estabelecer mesas paralelas, quebrar a confiança em todas as mesas e jogar os interlocutores uns contra os outros em detrimento dos atingidos e em favor da maximização dos seus lucros. Atualmente existem 3 comissões no Congresso apurando os crimes de Brumadinho. A Comissão Externa da Câmara, além de uma CPI em cada casa. O relator da CPI do Senado, senador Carlos Viana, advertiu sobre a força do lobby das mineradoras. Nós temos uma grande oportunidade com a CPI do Senado, com a CPI da Câmara, de mostrarmos força num lobby que vocês sabem muito bem, é um lobby forte e que vem atuando ativamente em nosso país. É a nossa oportunidade de fazer com que a população saiba o que aconteceu, a legislação possa se atualizar e a tributação do minério possa se tornar mais realista. Que sirvam de exemplo para que as mineradoras não continuem a fazer o que elas fazem, porque elas precificam e elas avaliam que é melhor correr o risco do rompimento a cuidar para que as suas barragens não rompam. O que nós queremos são respostas iguais para pessoas que morreram do mesmo fato. E a legislação hoje, quando estratifica a indenização, ela ainda faz com base no salário. E aí você tem um diretor que com certeza ganhava muito mais, potencialmente melhor indenizado do que um trabalhador de empresa terceirizada que provavelmente ganhava um salário mínimo. O relator da CPI de Brumadinho na Câmara, deputado Rogério Correia, informou que a comissão vai viajar para o local da tragédia na segunda-feira. Disse ainda que os diretores da Vale serão ouvidos mais para o final dos trabalhos da comissão e que os funcionários da mineradora já começam a ser ouvidos na semana que vem. Uma decisão que nós tivemos aqui é uma reunião agora entre os presidentes e relatores das 3 comissões. Vamos fazer rápido, para que a gente possa absorver o que cada um já fez e não ter retrabalho, no sentido de que uma CPI contribua com a outra. Essa foi a medida que nós tomamos aqui. A segunda medida importante é que nós vamos votar um requerimento solicitando também que o lucro da Vale não seja distribuído enquanto não se resolvam as principais questões colocadas para o meio ambiente e para as pessoas. São 2 pontos aprovados no CPI que nós vamos levar em consideração e em votação já na semana que vem. Diante de outra tragédia, os altos índices de violência contra as mulheres, a Câmara apresenta uma novidade tecnológica para ajudar a enfrentar o problema e lança uma plataforma de inteligência artificial. A gente vai conhecer Glória. Glória é uma robô projetada para se comunicar com as mulheres vítimas de violência. O objetivo, mapear dados que possam embasar políticas públicas voltadas à proteção da mulher. A iniciativa acaba de ser lançada aqui na Câmara dos Deputados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, como explica a professora e idealizadora do projeto, Cristina Castro Lucas. A Glória, ela é uma persona que vem para tangibilizar uma causa. E os canais dela são muito mais do que apenas um aplicativo, porque aplicativo dependeria de você querer naquele momento baixar aquilo ou não, ou poder baixar no seu celular ou não. Então a Glória, ela é um conjunto de algoritmos que tangibiliza a causa feminina. A interface de comunicação com o público vai acontecer através de um portal na internet, das mídias sociais e de totens espalhados pelo país,
como explica a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. Nós teremos estados que serão projetos pilotos nesse sentido. O estado do Paraná mesmo, nós iremos levar vários totens da glória em diferentes cidades de pequeno, médio, grande porte, em diferentes comunidades, para que a gente então consiga ter esses dados para depois expandir a glória para todo o país e atingir a nossa meta grande, que é atingir 20 milhões de mulheres, de meninas, de mulheres em um ano nesse país. O relato ele pode acontecer inicialmente de duas formas: de maneira escrita ou de maneira falada, né? Mulheres que ainda não sabem escrever ou que não foram alfabetizadas e que quiserem se comunicar com a Glória e conversar com a Glória poderão também. A partir disso, os dados, a partir de equações matemáticas, esses dados começam a ser mapeados e mapas de calor começam a ser gerados, né? Aonde estão essas mulheres? As mulheres vítimas de violência que quiserem interagir com a Glória podem acessar o Instagram, @eusouaglória, tudo junto, sem acento. Esta edição do Câmara Hoje, você viu, a comissão mista devolveu o COAF à área econômica do governo. Medida provisória da reforma administrativa transferia o órgão para o Ministério da Justiça e agora vai para análise do plenário da Câmara. Reforma da Previdência. A comissão especial que debate o mérito da proposta ouviu 4 economistas sobre o orçamento e o financiamento do sistema de aposentadoria. Na reunião da Comissão de Segurança Pública, a maioria dos deputados defendeu que algumas categorias precisam ter proteção especial na Previdência, entre elas policiais militares e civis. E o relatório da medida provisória editada para combater fraudes em benefícios do INSS foi aprovado na comissão mista, com mudanças apresentadas pelos deputados. A comissão externa que acompanhou investigações sobre a tragédia de Brumadinho aprovou o relatório final. O parecer traz 9 propostas para evitar desastres. Esta edição fica por aqui. Hoje, sexta-feira, dia 10 de abril. Agora, 9h36 aqui em Brasília. Ótimo fim de semana para você.